Seja bem-vindo, professor. Você tem um fã-clube aqui, viu? Eu Oi, me Ana. delicio com aquela sua apresentação lá na CPI do MST, né? E, aliás, dando boas-vindas para o senhor, eu já pergunto o que o senhor achou dessa cosmovisão particular do Bolsonaro sobre a participação dele no golpe. Como é que o senhor está vendo aí essa cosmovisão bolsonarista do mundo? Então, Yara, que alegria estar no espaço que você ajuda a difundir, coordenar com o Miguel do Rosário, né? Para os que acompanham o cafezinho do Jornal da Fórum, né? Eu até mandei para o Miguel, quando ele me chamou para uma conversa, um artigo que eu publiquei hoje numa coluna que eu tenho num dos veículos de mídia contra-hegemônica. Né? E o artigo se referia exatamente a o que ali eu chamo, né, de que momento raro esse que estamos vivendo, a partir do julgamento de admissibilidade da denúncia, que não é só uma discussão técnica sobre a sustentabilidade de um processo criminal, com garantia de defesa e de regular e devido processo legal, mas uma oportunidade política inafastável de a gente fazer um exercício de uma pedagogia da democracia e da cidadania. Né? Porque o que está em causa é essa disputa de narrativa sobre como podemos compreender, autorrepresentar entre nós um projeto de país, um projeto de sociedade. E aí eu tomava exatamente um pouco das expressões do ex-presidente, né, agora réu, né, sobre a maneira com que ele reage num discurso prepotente e enviesado, estilo rabo de fora de gato que quer esconder a sua própria estripulia, né? Em que ele dá continuidade à sua posição de desqualificação, de desrespeito, de descompromisso com a Constituição, com a democracia e com a própria sociedade. Né? Então, ele passa a atribuir no discurso àqueles que são as expressões institucionais dos poderes, inclusive o judiciário, conferindo a eles aquilo que ele faz, perseguir, ultrajar, atentar, golpear, e chegou ao cúmulo de dizer que era uma caça a bruxas para impedir a continuidade da vida política dele, numa metodologia nazifascista. Né? Aí eu aproveitei, Yara, para dizer que o nosso trabalho, o que vocês estão fazendo, acabaram de fazer quando eu entrava, né, é exatamente extrair dessa narrativa, desses discursos, os subentendidos, as falácias que neles se embutem. Né? E aí eu dizia, não só no caso do presidente ou ex-presidente, né, que falseia a realidade, opera, né, uma redução cognitiva, né, para usar a brincadeira da abertura, né, mas também, né, uma situação que a gente surpreende nos grandes editoriais da mídia hegemônica. Né? Afinal, o que até se transportou num momento para o julgamento é tentar reduzir a gravidade da tipificação, porque alguém que está indiciado nos vários núcleos das denúncias em curso apenas utilizou um lúdico de desenhar numa escultura, mesmo que de Sesquiate, né, com batom, ou que fez promenade com Bíblia na mão, uma velhinha de quermesse de paróquia, né, como se isso fosse uma redução da gravidade do conjunto dos fatos que revela uma conspiração complexa, que vai do teto ao piso.
né? E que é um atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito, um atentado à Constituição, uma agressão ao povo. Né? Então, eu dizia assim, não é novo, a gente já ouviu falar em editorial de dita branda, não é isso? A gente já ouviu essas expressões, né? E aí a gente vê assim, nas antessalas dos programas de comentários, né? essa butade, essa forma redutora, despistadora. Mas eu dizia, isso também é discurso do púlpito, quando o púlpito se torna palanque, também com redução teológica e pastoral, né, para professar uma adesão farisaica, moralista, né, de circulação de uma visão intolerante do mundo, né, uma visão que se vale da narrativa teológica, né, para se engajar na política, né? E é sabido que há um tremendo engajamento de um aspecto teológico muito vinculado a uma perspectiva de prosperidade, não de libertação. Mas também falei da cátedra, quando a cátedra é cooptada por um fomento, né, que é negacionista, mas que também quer se inserir na justificação, por meio de pesquisas, daquilo que representa dano à segurança alimentar, dano ao sistema de produção, criminalização das formas alternativas de produção e de circulação e de distribuição da riqueza, né? E também da tribuna, né? Quando a tribuna se torna, sob o álibi da imunidade, né, um lugar para um discurso de cumplicidade, um discurso arrivista, um discurso vicário. Né? Então, eu acho que isso tudo é uma característica que está presente. E aí uma coisa tão impressionante que, para fazer o artigo, eu quis me fundamentar nas fontes. Então, fui a um desses chats de inteligência artificial, né? Para me dizer, eu ouvi que o ex-presidente se referiu a uma crítica às instituições, que é um ato de continuidade das agressões, né? Dizendo que é uma postura nazifascista. Eu queria a fonte, pois o chat de inteligência artificial, um dos mais famosos, disse é procedente que essa condição circulou, mas não identificamos a fonte, onde está o link, onde foi produzido. Aí eu fui ao chat chinês, né, e disse, olha, o seu colega aí disse que não tem. O chat chinês me trouxe links, títulos de matérias, as editorias dos grandes veículos que publicaram essa expressão. Veja que até o algoritmo tem uma atitude, né, de subtendido narrativo em que ele também é neoliberal, ele também pactua, né, com esse tipo de situação. Né? Então é muito importante estar no jornal como o Fórum, um cafezinho, né, em que, ao estilo de Merleau-Ponty, a gente quer, num tempo em que os discursos ficam homogêneos, todo mundo diz as mesmas coisas, todo mundo agora professa os mesmos valores, né? No positivo ou no negativo. Veja o necropolítico falando que a institucionalidade é nazifascista, não é isso? E aí, liberdade, democracia, liberdade de expressão, mobilização social, participação, porque quer se caracterizar o 8 de janeiro como uma grande manifestação de movimentos populares. Né? Aí o Merleau-Ponty disse, se todo mundo defende as mesmas coisas com as mesmas palavras, o que separa? Aí ele dizia, bom, o que separa é aquela forma de associação que a gente estabelece. Por exemplo, em grandes linhas redutoras, se eu me associo com os senhores, liberdade e justiça é uma coisa.
Se eu me associo com os escravos, liberdade e justiça é o seu oposto, né? E, então, eu acho que esse trabalho que é feito de desentranhar dessas narrativas, né, os subentendidos, os subtextos, né, a desfaçatez dos discursos, é um trabalho extraordinário, né? E é também uma maneira de mostrar que o rabo está de fora, mas o gato continua a tentar esconder a sua façanha, né? Enterrando ela com um pedido de anistia, né? Com um pedido de perdão, né? Com um indulto, né? E também no meu artigo eu digo que isso é impossível dentro de um conceito de justiça de transição que se apoia exatamente na consideração do nunca mais, da não repetição. E aí a gente não ter que se defrontar com o delinquente de hoje, que é o mesmo delinquente de ontem. E porque não foi responsabilizado, continua a praticar o crime de lesa democracia, de lesa Estado de Direito, de lesa humanidade, né? Porque embutido nesse processo que agora o Supremo diz que é uma associação criminosa, né? Está também uma letalidade dramática, porque, pelo que a gente ouviu nos votos, com uma clareza expositiva, né? Pela primeira vez, um PowerPoint bem representativo, né? Não falso, né? A gente percebe que há responsabilidade sobre a dignidade, a vida, né? Morreu gente, não é isso? E há corpos que ainda não foram recuperados, e por isso que existem comissões de verdade, comissões de anistia, comissões de mortos e desaparecidos. Então, eu queria cumprimentar vocês por esse trabalho, né? Hoje mesmo me recusei a renovar a assinatura de um desses grandes veículos, porque também não cabe, né, financiar uma editoria, né, que não consegue mais ocultar, né, as suas alianças, que você dizia há pouco quando eu entrei, Yara, representando alguns desses ambientes, né? Alguns desses editoriais, né? Alguns desses enunciados que chegam a deprimir. Né? Professor? Geraldo, só o senhor pode afastar um pouquinho para a gente olhar o seu rosto inteiro? Isso, isso, assim fica melhor. Ótimo, ótimo. Perfeito. Aqui atrás está uma gravura do Bracher, que é a Catedral de Brasília. Olha, isso da minha amiga Mariane Peretti, que Deus a tenha. Ela que fez os vitrais. Grande Mariane. Muito bom. Miguel? Então, ainda bem que não botaram o batom neles, né? Professor, deixa eu apresentar o senhor. Todo mundo te conhece, mas é importante a gente fazer a apresentação. O professor José Geraldo, professor de Direito na UNB, já foi reitor da UNB. Então, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora. Obrigado pelas palavras. O artigo, o seu artigo que o senhor me mandou, eu publiquei aqui no chat. Então, quem quiser ler, é só ir no chat aqui, que tem o link. Está aparecendo aí na tela, mas está também no chat, é só clicar no link, o artigo do professor Zé Geraldo. Professor, sobre o artigo, sobre o pedido de anistia, né, que aí é o título principal aqui da nossa live, porque o presidente da Câmara dos Deputados teria dito a interlocutores, está na imprensa hoje, está em vários veículos de imprensa, que é zero chance de um projeto de anistia circular na Câmara em breve, ou nesse ano. Né? Não é a prioridade. São as palavras do Hugo Mota, segundo vários veículos publicaram, que não há interesse político em circular um projeto de anistia nesse momento. A Yara até trouxe aqui um trecho do projeto de anistia, achei curioso. Vou colocar aqui, Yara, na tela. Esse é o artigo 1º, professor. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais em frente a unidades militares em qualquer lugar no território nacional, no dia 30 de outubro de 2022,
ao dia de entrada em vigor desta lei, ou seja, vale desde a eleição até hoje. O que o senhor acha desse projeto de anistia? Como é que você avalia isso? Então, já se vê pelo próprio o texto, né, que não é um projeto de anistia, é um projeto de autoanistia. E a autoanistia é uma contradição na base do direito constitucional e do direito convencional, que é o direito internacional dos direitos humanos, né? Já há uma sistematização tranquilizada. Para ficarmos no regional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que autoanistias não são aceitáveis do ponto de vista, né, da situação em que violações contra direitos humanos, de lesa humanidade ou contra a democracia, né, possam prosperar. Nem autoanistia, nem prescrição, nem indulto, nenhuma forma que retire a exigência do que se chama de justiça de transição, que é uma justiça de responsabilização desses crimes, né, de modo a livrar os contraventores, né, os transgressores, da responsabilidade que eles têm que se submeter, né, e serem sancionados, né? Então, é inconstitucional, é anticonvencional, se a gente pensar nas convenções que vigoram como base desse sistema, né? Eu já tinha escrito também sobre isso quando também mecanismo de autoanistia, né? Só falta assinar o nome daqueles que vão ser anistiados aí no decreto, né? Entende-se como caminhoneiros, como articuladores do sistema de segurança e do dispositivo militar, fulano, né? Só falta colocar os nomes tal aquele enunciado tão particularizado que viola qualquer técnica legislativa, que pressupõe, né, que as normas sejam generalizantes, universalizantes, e não intuito personae, né, que é dirigida ao benefício das pessoas. Eu já havia escrito isso por causa do projeto proposto no Senado pelo ex-general vice-presidente, que também seria beneficiário de um movimento como esse, porque em algum momento também alguém vai chegar naquilo que foi sua participação nessa conspiração contra a democracia e contra o Estado de Direito. Então, eu diria assim que é muito importante a declaração do presidente, porque circulava aquela ideia, né, de que a própria eleição da mesa tinha sido produzida a partir de um acordão em que a anistia para os delinquentes do 8 de janeiro, ou do período que o precede, né, estivesse contemplado. E acho que isso não é uma mudança de mentalidade do parlamentar. É uma repercussão no social daquilo que agora, pelos fatos da discussão no próprio Supremo, né, se faz muito claramente como uma biografia, uma tomografia computadorizada, né, de uma conspiração antidemocracia e anti-Estado de Direito, né? Muito bom. Professor, quer fazer uma pergunta, Yara? Você estava fora? Porque eu fico muito impressionada, professor, e lembrando daquela sua aula, né, sobre cognição, capacidade cognitiva. Eles se comportam como membros de uma seita de fanáticos. E aí a gente fica naquele dilema, né? Porque eu acho que todo comunicador, professor, assim como um professor, tem a obrigação também de oferecer informações para você formar, né? Você capacitar o debate público.
E a gente fica numa situação muito difícil, porque eles são violentos, eles agridem as pessoas e eles falsificam a realidade. Como que o senhor vê o caso agora desse julgamento, né? Será que vai ter algum caráter educativo para poder trazer essas pessoas para a luz? Então, Yara, eu até termino esse meu artigo me referindo, né, que o julgamento, nas características que ele assumiu, no modo didático como os elementos do processo foram elaborados, até mesmo na organização dos eixos, né, de distribuição das etapas ou dos núcleos que compõem o conjunto da conspiração, né, ele nos oferece uma oportunidade rara, que é a de aferir a nossa capacidade pedagógica de exercitar uma experiência exemplar de educação para a democracia e para a cidadania, né? Eu acho, né? E penso que, por exemplo, uma primeira lição talvez tenha sido definida aí pelo presidente da Câmara ao dizer, né, contra aquilo que parecia ser a sua intenção lá atrás, de que não há campo para anistia, não há campo para indulto, não há campo para graça, não há campo para impunidade, né? Então, eu acho que, de fato, né, e vai depender agora desses setores a que me referi, como a cátedra, como as editorias, como as judicaturas, como as tribunas, como o púlpito, né, vão trabalhar esses temas no sentido de que essa pedagogia não seja um exercício artificial, mas seja uma forma, né, de recuperar no social a educação para a cidadania, que só quem a realiza hoje, já que, do ponto de vista desses outros setores, houve uma perda grande de capacidade de articulação, né, são os movimentos sociais. São, por exemplo, estruturas bastante bem elaboradas como o MST, né? Como organismos que têm projeto de sociedade. Eu dizia lá naquela CPI, né? É claro que o MST é conflito, mas é também projeto, porque o conflito é um elemento da democracia. Você assume o conflito para democraticamente resolver aquilo que são os aspectos contraditórios que eles, num sistema democrático, representam como posição de sociedade, de mundo, etc., né? A mediação é que tem que ser política e não criminal, né? Então, eu acho que sim, e vai depender da nossa capacidade de recuperar esse processo pedagógico. Você lembra, Yara? Não, você lembra não, você leu isso porque você não tem idade para lembrar. Mas em 1969, quando tomou posse o governo Nixon, o secretário de Estado Rockefeller, que tinha a incumbência de fazer a gestão do interinstitucional, do interesse norte-americano com o sul global latino-americano, né? Num relatório que está publicado, não é um fake news, está publicado, é acessível. Lembrava o governo que se instalava que agora, para defender os interesses norte-americanos no hemisfério, era preciso tomar consciência e operar um deslocamento. A consciência de que o inimigo do interesse norte-americano não era o comunismo. Era, ele dizia, está escrito no relatório, a teologia da libertação. E aí, a indicação de que a estratégia não era desembarcar mariners ou ancorar porta-aviões, como se fez em 64, ou a sexta frota, a sétima frota, ou que frota seja. Era inserir uma outra teologia, que foi a teologia da prosperidade, animada por um neopentecostalismo, né, que não está interessado no real mar, né, os companheiros, né,
está interessada em explorar, né, o comércio no templo. Né? E você sabe, está documentado, que é desse momento que começa a se expandir pelo continente os grupos voluntários. Televangelistas, né, professor? Exatamente, né? Alguns deles hoje inseridos em alguns dos núcleos que vão ser objeto de exame de denúncia, né? Alguns deles, né? E alguns deles que estão citando fascículos bíblicos ou evangélicos, né, estão aí também vociferando nos chamados movimentos, né, de convocação, né, de uma mobilização social, que não é movimento social, né, mas que ilude as consciências, porque sem educação para a cidadania, a gente entra nesse movimento que você mencionou, né, de fanatismo, de intolerância, de certezas, né? Exatamente, professor. Muito diferente. Engraçado, professor, é que essa teologia da prosperidade, ela se transformou na teologia da dominação, né? Que ela junta com o neoliberalismo, tem todos, né? Isso, exatamente, né? E que não hesita nem de redefinir os termos das próprias orações, não é isso? Não é por acaso que o Padre Nosso, que a gente aprendeu com Mateus, era perdoai nossas dívidas e se transformou em perdoai nossas ofensas, não é isso? Porque lá atrás, no princípio do jubileu, o perdão das dívidas e a abolição dos escravos era a principal instituição humanizadora da religião, não é isso? Agora, perdoar as dívidas hoje, né? A pandemia está aí para mostrar, né, que o importante é a estabilidade dos negócios, não o bem viver, né? Professor, última pergunta, eu vou liberar o senhor, sobre a questão da liberdade de expressão, que os bolsonaristas eles estão batendo muito nessa tecla de que o Alexandre de Moraes é um tirano que prejudica a liberdade de expressão, e eles estão lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, se autopercebeu. E a gente está vendo nos Estados Unidos, o que é uma grande ironia que eu queria que o senhor comentasse, para a gente fechar esse bloco, fechar essa entrevista, que a liberdade de expressão está sendo atacada nos Estados Unidos, estudantes universitários estão sendo deportados sumariamente, perseguidos pelo serviço secreto americano por conta até de artigos publicados em jornal universitário, artigos em defesa da Palestina. Queria que você comentasse essa hipocrisia. E não é só isso. O que Yara dizia antes sobre este fenômeno, né, que forma uma espécie de fanatismo, como se a gente, vamos dizer, se tivesse um véu de ingenuidade que nos impedisse de discernir. Mas, na verdade, é uma produção de uma condição de perda de capacidade crítica. E é um movimento hoje global, não é? Por exemplo, a dinâmica da investida, a falta de outro termo, neoliberal ou de ultradireita, que é uma dinâmica de captura do orçamento público, né, financiarizar tudo, né, a mesma custa de genocídio, mesma custa de conquistas impróprias. Agora parece que a Groenlândia, foi dito ontem, vai ser tomada, vou usar essa expressão, que em toda parte, com a mesma receita, com as mesmas ênfases, estão sendo operadas naquele primeiro plano a que me referi, não é, com a equivocidade dos discursos, né? Tomar o discurso da emancipação para acobertar com ele a opressão, né? Mas também construir, né, a aleivosia, as diatribes desse processo. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, a receita é a mesma. A crítica ao pensamento que reflete,
a capacidade de associação para construir agendas de participação mais representativas do percurso histórico e democrático daquela importante sociedade, né? Mas também criar os inimigos internos que representem, convocar uma aliança de segmentos mobilizados até contra os seus próprios interesses, não é isso? Então, veja a questão do enfrentamento à migração, né? Ora, o trabalho do desenvolvimento norte-americano foi assentado na migração, quer dizer, foi construído na base de inserir uma interculturalidade, né? Os Estados Unidos não tem nem língua oficial, porque o inglês não é língua oficial americana. Qualquer língua é disponível, é uma língua hegemônica, é uma língua franca nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que hoje nos Estados Unidos se fala mais espanhol do que inglês. Imagine retirar essa dimensão da cultura, né? O vice-presidente que acompanha esse discurso é imigrante, né? Então, esse é um ponto. O outro é o que a plutocracia lá, na linha dos grandes negociantes, que são os grandes empresários que domaram a governança, né? Que se apropriaram da máquina política, estão fazendo contra tudo e contra todos. O discurso atual, por exemplo, do Musk e do Trump, é um discurso também contra os juízes e contra o judiciário. Por quê? Porque é aparelhado o sistema político no legislativo, nas prefeituras, nas máquinas partidárias dos dois grandes partidos. O único elemento que pode, como aqui no Brasil, constituir, não é, uma mediação crítica sobre o alcance nefasto dessas políticas, que são negadoras de direito, que são eliminadoras da crítica, inclusive com violência, é o discurso da justiça e do judiciário, né? Então, palavras como impeachment para juízes, convocação de eleitores para denunciar a atitude tirânica de juízes que impliquem em exercitar na judicatura, né, posições contrárias a essa avalanche de medidas de capitalização, né, também estão sendo praticadas aqui e lá. Né? Então, eu acho que aquilo que a Yara dizia, né? Temos que mobilizar, não basta o litígio estratégico, como este, de construir uma mediação pelo técnico jurídico, é preciso discutir no social o que é liberdade, o que é democracia e o que é justiça, né? Para também construir aquilo que, por exemplo, aquele embate lá na CPI, foi, no fundo, isso, criminalizar ou politizar, né? Discutir um conceito de distribuição e de riqueza. Acumulação privatizante rentícia ou é bem-estar, é bem viver, é felicidade humana? Essa discussão a gente tem que fazer. E a gente não pode contar com os grandes meios, porque eles fazem parte dessa aliança, eles são financiados por esse processo. A gente abre o principal jornal televisivo e o agro se manifestando, né? Os caminhoneiros estão aí na alta anistia, né? A gente encontra nos editoriais dos grandes meios, né, esse discurso melífluo, que é elegante, que vai desmontando, vai enfraquecendo, dita branda, não é isso? E não ditadura, né? Excesso de tipificação, né? Então, eu diria que não está difícil discernir. O que está difícil é construir mediações para que o protagonismo do social, e esse eu acho que é o fator. Este presidente da Câmara se recua na questão da anistia,
não é porque o discurso do ex-presidente é bizarro, e é. O, ele recua porque ele sente, ele tem referências de opinião de que o social está se dando conta, né, de que o rabo de fora revela que oculto estava um gato travesso, um gato que fazia muita sujeira. Eu estou sentindo saudade, professor. Eu quero ler aqui uns comentários que deixaram para o senhor, para a gente finalizar, da vida real, voltar para o debate público, porque eu não aguento mais discutir pautas etéreas. Democracia, liberdade. Vamos traduzir isso, né, para a vida real. O que é isso? É SUS, é ambulância que eu vou trazer aqui, entregando não sei quantas ambulâncias, é você investir na educação, né? A vida real. É a soberania alimentar, as cozinhas solidárias, não é isso? Exatamente, a vida real, isso é democracia, né? É a produção orgânica, né, que barateia o ovo, né, que apresenta um café gostoso e de consumo nacional, não indexado pelo dólar. Né? É isso que a gente tenta trazer aqui no Jornal da Fórum, sabe, professor? A vida real. Deixa eu trazer aqui uns comentários que o pessoal... Peraí, aqui, olha, a Lia comenta: este professor José Geraldo é um dos raros gênios do nosso país. Imensa gratidão. O Muniz, fantástico. Ouvi na CPI, você virou pop. Impressionante. Até hoje eu me assusto com isso. O Helenilda dizendo parabéns, professor José Geraldo. Aí aqui tem a Miriam falando que maravilha ouvir fala tão profunda e lúcida. Gratidão. Obrigada, viu, professor? Sim. Adorei a aula. Por mim, eu ficaria aqui até meia-noite ouvindo o senhor. Miguel... É como dizia o Paulo Freire, né? O importante não é se Ivo viu a uva, é ele descobrir quem produz a uva, que nas vinícolas que elas são produzidas tem trabalho escravo, né? Não é o ovo viu a uva, né? Ivo viu a uva. Não! Você quer saber qual agrotóxico você usou? Exatamente. E qual é a parte que Ivo leva naquilo que é o seu tremendo esforço? Muito bom, professor. Adorei. Não por acaso o programa se chama Fórum, porque é isso que a gente precisa, instituir fóruns de conhecimento do real, né? Transformar o cotidiano, que, aliás, até tem campos teóricos hoje que dizem, né, que pensar uma condição de desenvolvimento livre é abrir espaço para o comum. Né? Para o comum, não é para o presidente do Banco Central, né? Não é para o diretor da Bolsa de Valores, né? É para o homem comum, né, que tem que garantir, né, no seu cotidiano a vida digna, a vida bem vivida, a vida feliz, não é isso? Professor, obrigada, um beijo, viu? Para o senhor. Aliás, eu moro aqui em Brasília, viu? Aliás, eu ouvi na parte anterior, né? Eu recebi hoje uma tradução do discurso do primeiro-ministro do Japão sobre a impressão dele em relação ao contato com o presidente Lula. Não vai sair em nenhum grande jornal. Não vai sair em nenhum grande jornal. Manda para mim, que a gente publica aqui. Eu publico no Café da Fórum. Manda para mim. Tem que ver, viu, Miguel, a procedência, né? Porque vem nas redes, né? Eu faço viagem. Mas é uma coisa impressionante, porque termina dizendo que é o maior estadista da história. E, Yara, e reconhece a importância do intercâmbio que se estabeleceu, né? O primeiro de um chefe de Estado depois da pandemia, né? Porque é um político que está ligado à condição de lealdade com a vida. Exatamente. Né?
com a alma do povo, né? Uma relação real, né, de pertencimento ao seu povo. Impressionante. Eu vou tentar mandar para você, Miguel. Mande. Vou mandar pelo WhatsApp, porque eu recebi e alguém fez a tradução, aí eu não sei se a tradução está correta. Eu vou na imprensa japonesa e checo na própria imprensa. No site do governo do Japão deve ter publicado. Eu faço a mensagem, pode deixar. Meu querido, muito obrigada. Nosso próximo convidado já chegou. Um beijo, obrigada pela sua aula, pela sua humanidade, viu? O senhor é muito necessário. Viva, que bom. Um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.